Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos, fazer lives falando de experiências, situações, momentos aos quais o grande Criador do Universo me oportuniza viver, experimentar e ser. Eu sentei ali agora, tentei gravar um vídeo sobre um tema que é o sistema, mas aí a memória cheia sobrecarregou e agora o grande Criador do Universo, ele me inspirou para gravar outro tema. Para gravar mais ou menos como se eu fosse falar do sistema, mas eu quero falar do sistema emocional ao qual as pessoas são acometidas. A gente vive um país que é o Brasil, se você não sabe, o Brasil é o país com a população mais ansiosa do mundo. Isso significa que nós temos uma população doente. Ansiedade é doença. Ansiedade é um ponto culminante para a depressão. E a gente percebe que após esse período de pandemia, o pessoal ainda está mais ansioso ainda. É uma ansiedade que parece que não tem limite. E por outro lado, a gente percebe o seguinte: o brasileiro, ele gasta em média 20 horas por mês assistindo o TikTok. Mas se você perguntar a um brasileiro se ele tem tempo para ler um livro, ele vai dizer que não tem tempo. Se você analisar o comportamento das mulheres, 59% dos usuários do TikTok são mulheres. E aí se você vai lá e analisa o que é que as mulheres fazem no TikTok. As mulheres no TikTok, elas passam a maior parte do tempo mostrando a bunda, elas passam a maior parte do tempo vulgarizando, sensualizando, elas passam a maior parte do tempo falando mal dos homens. Eu conheço uma pessoa que ela tem um canal no TikTok que tem milhares de seguidores, se eu não me engano é 120 mil seguidores. Ela fala muito de amor, mas eu sei porque eu a conheço e ela tem trauma sobre a vida sentimental. E aí ela fala que tudo é golpe. Quando a pessoa associa uma palavra negativa à sua vida, significa que aquela palavra vai passar a fazer parte do seu subconsciente. E ontem eu tentei conversar com ela através do WhatsApp sobre a manifestação dessa palavra, esse comportamento que ela adquiriu ao longo do tempo. E ela falou: você não está sendo objetivo, você não está sendo claro comigo, porque eu falei o seguinte: não atire pérolas aos porcos, dê leite às crianças que não têm entendimento. Aos adultos que têm entendimento e que sabem discernir entre o bem e o mal, você oferece para eles carne, porque eles são responsáveis pelas ações dele. Aí ela disse que eu não soube definir para ela e não esclareci o que eu queria passar para ela. Eu queria exatamente falar sobre isso. Um país que as pessoas perdem 20 horas mensais no TikTok, consumindo conteúdo merda, as pessoas não podem ter um raciocínio legal. Se você lê, se você estuda, se você se qualifica, eu não estou falando em ensino fundamental, não estou falando em coisa acadêmica, eu estou falando em ler bons livros, em se preparar, em estudar para você sair dessa bolha, porque o sistema quer exatamente que a população viva na imbecilidade, na burralidade. Se a gente perceber, todas as pessoas parecem que elas caminham, elas andam para o mesmo lugar. É incrível isso. Nós temos 7 bilhões de habitantes, parece que todo mundo está caminhando para o mesmo propósito, parece que todo mundo está caminhando para o mesmo buraco. E qual é esse buraco? É o buraco da ansiedade, é o buraco do querer ter mais, do querer ser mais, do querer ser maior. Você tem que ser mais inteligente a cada momento, mas não achar que essa inteligência vai suplantar o direito e o limite dos outros. Mas se você se mantém numa bolha, na bolha da ignorância, como duas pessoas ontem que eu tive o desprazer de conversar com elas, elas são totalmente ignorantes em relação à questão da situação emocional, pô. Porque se você não estuda, se você não lê, se você não se dedica, você vai fazer parte da bolha. E o sistema quer o caos vem demais. O sistema quer pessoas doentes, porque o sistema com pessoas doentes vai alimentar as faculdades para formar mais médicos. O sistema não ganha dinheiro com a saúde, eu falo isso sempre. O sistema não ganha dinheiro com segurança pública, o sistema ganha dinheiro com ladrão. Imagina aí, se não tivesse roubo, se não tivesse assaltante, não existiria seguro de celular, não existiria seguradora de veículo, não existiria polícia, porque não precisaria, pô, porque tudo seria organizado. Mas o que existe é um caos, e esse caos é que monitora o ser humano, é esse caos que te influencia, que dita a tua moda. A pirâmide funciona exatamente da seguinte maneira: embaixo está todo mundo, lá no olho da pirâmide tem 1%, esse 1% controla tudo. Existe 9% que sabe que está sendo controlado, e o outro restante, eles estão sendo apenas manipulados. Manipulados de que forma? A fazer aquilo que o sistema quer.
E o sistema quer que você continue dentro da bolha, que você não pense fora da caixa, que você faça o que todo mundo faz. Se fala o seguinte, ó, vamos se vacinar, todo mundo tem que ir. A bolha do sistema é isso, induzir todo mundo a ser igual, quando na verdade nós temos a capacidade de pensar e de sermos diferentes. Eu estava assistindo um documentário que tem um dado fantástico. O brasileiro em média, 87% do Brasil, 83% do brasileiro, ele não sabe o que quer. 17% sabe o que quer. Então, pô, aí tem uma disparidade muito grande. Então, são esses 83% que faz bobagem, são esses 83% que fazem merda. Então é o seguinte, se a gente se manter dentro dessa bolha, a gente não vai evoluir nunca. Eu falo sempre, existe empregado porque o empregado não adquiriu a mentalidade de patrão. Existe o comandado porque o comandado ainda não adquiriu o comportamento e a mentalidade de comandar. Quando você aprender a comandar, você vai comandar. Se você não aprender a comandar, você vai ser comandado. A mesma coisa é o seguinte, eu tenho que escolher. Eu quero ser um seguidor, eu quero ser alguém que tem seguidores. Eu prefiro ser alguém que tem seguidores. Por quê? Eu vou ter minha opinião para dar. Mas para você dar sua opinião, você tem que ter conteúdo e você tem que dar a cara a tapa. O mundo busca cada dia novos líderes, porque a cada dia que passa, mais pessoas são manipuladas. Então o mundo precisa de pessoas livres, de pessoas que pensem, de pessoas que raciocinem e de pessoas que tenham ousadia de falar, olha, você pode ser diferente a partir do momento que você pensar diferente. Se você age e se você faz tudo como todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Uma sacada Mariposa é sempre uau!